Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET Via Max. Os professores da rede pública estadual estão em greve há 30 dias aproximadamente. Isso sem contar várias outras greves pelo Estado e pelo Brasil. Em universidades federais, judiciário e sistemas de transporte. Por que tantas greves, frequentes greves? Por que esse assunto não é resolvido? Por que a maioria das paralisações acontece no serviço público? Quando uma greve é considerada legítima? Quais são as regras para estar em conformidade com a legislação? Hoje, no Notícia na Manhã, eu entrevistei o secretário adjunto da Educação, Eduardo Deschamps, e ele disse que a Procuradoria do Estado estuda a possibilidade de ingressar com uma ação na Justiça, arguindo a ilegalidade da greve do magistério. A gente vai discutir esse assunto a partir de agora aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. Hoje nós estamos recebendo ao vivo nesta sexta-feira o presidente da FECESC, a Federação dos Trabalhadores no Comércio em Santa Catarina, Francisco Alano. Também o Conversas Cruzadas recebe o professor da ESAG, o DESC, professor Enio Espanhol. O programa recebe também o magistrado, o juiz do trabalho, Paulo André Cardoso Boto Jacom. E ainda está aqui conosco o advogado Murilo Gouveia dos Reis. Senhores, muito obrigado pela atenção, pela presença de todos aqui conosco no Conversas Cruzadas. Você em casa pode interagir aqui conosco, estamos no e-mail conversas@tvcom.com.br, o programa também está no Twitter, que é o twitter.com/conversastvcom. E ainda você pode falar aqui conosco, fazer a sua pergunta através do portal de voz. É simples, você liga no 8401-0385, digita a opção 5, que é falar comigo, e aí você deixa o recado em 30, 40 segundos, diz qual é o seu nome, de onde é que você está falando, e a gente passa aqui a sua mensagem numa gravação, tá certo? Bom, o Conversas Cruzadas tem um oferecimento de Firenze Business Park, lotes comerciais, industriais e de serviços. Residencial Gustavo Kirchner, um empreendimento com padrão e qualidade AM Construções. Fipasa, novo Uno, novo tudo, venha conhecê-lo na Fipasa, a casa do Fiat. Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. E Queres, promoção carro para a família toda. Queres, compre e concorra a 4 carros em um único sorteio. Eu vou começar com a visão do magistrado que está aqui conosco, agradecendo a presença do senhor aqui. Obrigado. O senhor acha que, de uma forma geral, o que a gente está vendo hoje no país é abusivo? Na intensidade das greves, do volume de greves que nós temos hoje no país? Não creio. Eu acredito que a greve é um instrumento de pressão da classe trabalhadora na busca de melhores condições de vida, de trabalho. E a greve é um instrumento que se utiliza quando a negociação não chega a um bom termo. E é o melhor e o único instrumento que o trabalhador tem para forçar, para fazer com que o patrão, no caso, negocie até que se chegue a um consenso. Então a greve ela é um instrumento para se chegar a um consenso. Mas eu acho que é um instrumento eficaz, deve ser utilizado, é um instrumento democrático. Os países democráticos adotam a negociação e tem a greve como um dos instrumentos que se adotam. Bom, agora há limites para isso, doutor Murilo? Há um limite porque, se pegarmos o caso aqui do magistério, e não vou entrar no mérito aqui, até tenho a absoluta convicção de que os professores são mal remunerados e que precisam ser valorizados, né? O salário do professor é indigno hoje, né? Só que eu estou pensando no outro lado da linha, que são os pais, os alunos que estão cerca de 30 dias sem aulas, enfim, mais uma vez respeitando a paralisação dos professores e respeitando o direito deles melhorarem a sua condição de vida, familiar, salarial e por aí vai. Agora, como é que nós estamos, hein? Há um abuso hoje nas greves, no seu entendimento, ou não? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Primeiro que não é só Santa Catarina que está com greve, né? Temos aqui Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Goiás, Amazonas, tem vários estados que os professores estão em greve na União. Então, utilizando, como já o Dr. Boto falou, um meio legal, segundo a lei 7.783, que prevê, né, as formas de fazer a greve, né? Inclusive, no mandado de injunção 712, que o ministro Eros Grau foi
o relator já desse, numa de injunção, que é uma lei que a sociedade pode fazer, algumas entidades podem fazer, quando a Constituição não foi regulamentada. Essa ação. E nessa aí, sobre a lei de greve para o funcionário público estadual, federal, diz o Eros Grau, né, e foi assim decidido pelo STF, que é possível também aplicar esta lei para o funcionário público estadual e federal. Então, a lei é essa. Até porque o artigo 9º da Constituição Federal não limita, né, ele é abrangente, né? A greve, ela pode ser feita por todos os trabalhadores. A legalidade dela ou não vai de como ela é exercida, né? Mas concordo, em número general, com o Dr. Boto, quando ele fala que é a forma de dar pressão. Onde é que eu acho que está o equívoco? Né? Se existe algum equívoco, né? É a negociação, muitas vezes, feita de não modo profissional. O que seria um modo profissional? Bom, primeiro que negociação coletiva, né, que é o caso que está agora pedindo, né, não só tanto para os bombeiros, mas os ministérios, né, a própria Grécia agora está recentemente quase em greve geral por causa da reestruturação que ela tem que sofrer na União Europeia. Essas coisas são relegadas a alguns amadorismos, né? Não se senta com dados verdadeiros, não se coloca pessoas habilitadas para fazer essa negociação, e isso é fundamental, né? Os atores que estão ali sentados, isso é fundamental. Tem limitações financeiras, limitações estruturais, e a população tem que entender e tem que talvez até apoiar algumas greves para que logo as pessoas que estão ali, que têm a perder, sentem. Qual que é o grande problema, a diferença da greve privada, vamos colocar assim, né? Aquela greve das empresas privadas, que causa um prejuízo ao empregador. Então ele faz uma conta, ele logo cede ou vem logo com uma negociação mais séria e profissional, que está causando prejuízo a ele. O problema da greve no servidor público é de quem é o prejudicado. Sim, pois é. Né? Então quando os pais dos alunos e alunos começarem a eles processar o Estado por perdas e danos morais e materiais, aí o Estado vai começar a se mexer para ter uma negociação que, salvo o melhor juízo, está precisando ser organizada, sistematizada e profissionalizada. Pois é, a gente não vê uma luz aí, né? Nós vemos movimentos repetidos e quem tem mais força no poder de negociação, no poder de pressão social, acaba ganhando mais. Se pegarmos, por exemplo, a situação dos motoristas e cobradores de ônibus, quer dizer, os ônibus param, a cidade vira um caos. A cidade virando um caos, cria-se uma expectativa, cria-se um movimento de tensão que força a negociação, né? Que força a negociação. Agora, Francisco Alano, no seu entendimento, o governo do Estado... Eu estou pegando a questão do magistério, né, para a gente discutir, porque é a questão mais emblemática, né? A gente vai ampliar o assunto, é claro. Agora, o governo, depois de 30 dias, mais ou menos, diz que vai cortar o salário daqueles que não estão trabalhando. E hoje o secretário Eduardo Deschamps, o secretário adjunto, me disse que isso vai provocar mais ou menos o corte em algum nível para 17 mil professores, na folha que está correndo agora. 17 mil professores não é pouca coisa. Quer dizer, isso é uma forma de pressão. Quer dizer, cortar o salário, né? Corta o salário, o cidadão sente no bolso. É uma forma de pressionar para a retomada das aulas. Qual é a sua avaliação hoje sobre as greves, acima de tudo, no serviço público? Boa noite. Boa noite. Olha, veja que essa questão particular de Santa Catarina, né? A legislação que estabeleceu o piso profissional nacional para os professores é de 16 de julho de 2008. Então, acho que os professores tiveram muita paciência, esperaram 3 anos, né, para entrar em greve, para reivindicar a aplicação do piso nacional. Ou seja, não sei por que tiveram tanta paciência, né, porque a legislação ela foi aplicada em vários estados, em quase todos os estados. Aí os estados mais ricos, com exceção do Ceará, que não é tão pobre assim, ou seja, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, entraram com a ADIM, né, e ela só foi julgada recentemente. Né, e os professores acabaram esperando esse tempo todo em estados que podiam pagar, tanto que estão agora negociando para fazer o pagamento. Por que não pagaram antes? Né? Outra questão também que eu acho que é interessante que se registre, dizer, como é que fica essa diferença, essa perda dos trabalhadores de 2008 até agora? Ou seja, esse reajuste ele passa a vigir a partir dessa negociação?
Então veja que os professores tiveram uma perda imensa por conta da insensibilidade do poder público aqui do estado de Santa Catarina. Eu acho que tiveram uma paciência enorme, né, no sentido de fazer valer o seu direito. Mesmo assim, quer dizer, por enquanto acabaram ainda não fechando essa negociação. Na área privada, ou seja, os trabalhadores tiveram um tempo muito grande, quer dizer, muitos anos, com interesses represados, ou seja, havia uma parcela grande de trabalhadores desempregados, ou seja, aquele exército, né, de reserva que o capitalismo utiliza, né, nos momentos de crise ou não. E quer dizer, nós chegamos num momento de alguns anos para cá de que nós estamos quase em pleno emprego. Então os trabalhadores estão hoje reivindicando aquilo que o chamado capitalista, as empresas, acumularam nesse período todo. Poderíamos até dizer que, bom, mas algumas não acumularam, algumas até reduziram preço de produtos e tal, nós temos a estabilidade relativa nos preços. Mas nós sabemos que é só verificar a mídia nacional, o número de pessoas, o número de empresários, né, que ascenderam a classe milionária ou bilionária aqui no Brasil. Então, isso precisa ser dividido, isso tem que ser socializado. Da mesma forma que as classes C e D entraram numa faixa de consumo. Entraram numa faixa... O que é bom, o que é ótimo. Claro, uma faixa superior. Então, me parece todo mundo ganhou dinheiro. Claro, então me parece que o que está acontecendo agora é exatamente os trabalhadores indo à luta, indo à greve para socializar aquilo que eles deixaram de receber por muitos e muitos anos. Muito bem. Professor, e a sua visão, hein? Como é que se resolve isso, hein? Boa noite, Renato. Professor. Boa noite, doutor Paulo, doutor Murilo. Boa noite, Francisco Olano. Boa noite, telespectadores. Eu gostei das primeiras intervenções das pessoas que estão participando desse debate no sentido de dizer de que é um procedimento democrático, há conflitos, há interesses diferentes. Isso é próprio da sociedade. Quer dizer, nós podemos até discutir o aspecto legal, porque a lei também é uma construção humana e ela tem todo um aspecto de interesses também na sua própria construção. Então, nem sempre só você discutir a lei te dá um parâmetro correto de fazer uma avaliação. Agora, eu diria, assim, até contribuindo com o que foi colocado pelos meus colegas aqui, de que a negociação é o caminho, sem a menor dúvida. Aí entra o nosso trabalho na administração pública. Nós, dentro da ISAG e da UDESC, nós estamos formando os profissionais e nós somos profissionais nessa área. Então, é negociar. Esse é o caminho para a gente encontrar as soluções mais adequadas. Professor, tudo bem. Isso é muito bonito. A negociação é o caminho. O governo disse que chegou no limite. Diz que chegou onde pôde. A greve sempre é um caso extremo, é uma situação extrema. Como o próprio magistrado já colocou anteriormente, quer dizer, quando você esgotou os caminhos tradicionais, normais, institucionais, acho que nós precisamos, aquilo que o Francisco Olano dizia sobre a questão das formas de organização, acho que nós temos que institucionalizar algumas coisas um pouco mais nitidamente, mais claramente, para que o processo de negociação também esteja mais aberto, mais direcionado para encontrar soluções. Mas realmente a greve, ninguém gosta da greve. Vai perguntar para os professores que têm contas para pagar, que têm compromissos, se eles gostam da greve. Não gostam. Então é realmente uma situação extrema. Então, não é fácil. Há um conjunto de fatores que estão envoltos dentro do processo e aí às vezes é um jogo de força. É um jogo de força. Claro que é um jogo de força, né? E aí entra a pressão da ocasião, né? Como eu citei há pouco aqui, o pessoal que trabalha no transporte coletivo tem mais poder de barganha, porque tem condição de botar a cidade no estado de pane, né? De choque, né? De paralisia. É diferente. E eu queria saber do senhor o seguinte: hoje no Diário Catarinense, o colega do senhor, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Dr. Cavalieri, ele disse o seguinte, aquilo que já foi dito aqui, mas eu vou ampliar. Ele falou o seguinte: o movimento grevista é um direito do trabalhador garantido em lei federal. Uma paralisação pode ser considerada ilegal se não respeitar itens da legislação, como o aviso prévio da paralisação e a manutenção de parte dos serviços considerados essenciais. Um artigo da lei lista uma série de funções essenciais e a educação não está nessa lista. Sim.
Eu acho que nós temos que fazer primeiro uma distinção de greve no setor privado e greve no setor público. Tá? A lei de greve, que é a Lei 7783 de 89, ela foi criada especificamente para o setor privado. O setor público, a Constituição criou o direito em 88, com a Constituição de 88, criou o direito de greve do servidor público. Ficou condicionada a uma legislação complementar e depois a uma lei específica. 20 anos não foram suficientes para o Congresso Nacional criar essa lei. Em função disso, depois de vários idas e vindas e mandados de injunção, o Supremo decidiu em utilizar, digamos assim, analogicamente, a lei de greve do setor privado para o setor público. Por quê? Para ter um regramento, para poder definir com mais clareza como lidar com a greve do setor público, que já existia independente de haver regulamentação ou não. Então acharam que era necessário, até com viés de restringi-la, de criar limitações a esse direito de greve do servidor público. Então se aplica essa lei, mas de uma forma considerando-a em relação ao serviço público, que é diferente do setor privado. Do que couber, né, diz o ministro Erzurão falou. Então, por exemplo, a lei de greve, ela considera alguns serviços ou atividades essenciais e ela enumera. É o que nós chamamos... Transporte, segurança, hospitais... né? Abastecimento de água, assistência médica hospitalar, são serviços que envolvem a vida, a segurança e a saúde para preservar esses itens ao cidadão. São números clausos, são números restritos no que se refere ao setor privado. Ao setor público, o Supremo entende que não está restrito a esse elenco que está na lei de greve. E quando está fora disso aí? É a interpretação. Aí o que vai, como não é uma lei criada especificamente, vai depender do entendimento jurisprudencial. Pois é, e aí nós temos aí um fato que é muito subjetivo, né? Imagino. Porque o colega do senhor, presidente do TRT, o doutor Gilmar Cavalieri, ele diz o seguinte: apesar disso, o presidente do TRT diz que o juiz pode interpretar se a paralisação está prejudicando a comunidade e determinar o fim da greve. Mas para isso ele precisa ser provocado? Renato, salvo melhor juízo, eu não li ainda nos veículos de comunicação que já está instaurado o dissídio de greve. Por que não... dissídio? É por isso que eu digo que a coisa que tem boa vontade de todo mundo, mas não tem profissionalismo. O que é o dissídio de greve? É um processo que tem que se instaurar. O próprio Ministério Público já poderia ter instaurado pelas notícias que estão na imprensa, entendeu? Onde o tribunal vai ajudar, né? O Tribunal do Trabalho dos Estados, no nosso caso aqui, o Tribunal do Trabalho, tem lá a seção especializada em dissídios coletivos, que trata das questões. Negociação. Negociação e julgamento do processo, sim, caso as partes não cheguem em comum acordo. Tá. Por que já não foi ajuizar o dissídio de greve? Pois é. Então aí isso depende da boa vontade das pessoas e da iniciativa das pessoas? Não é boa vontade. Depende da profissionalização do assunto. Tá, mas não, doutor, por que já não eu quero entender o seguinte. Não, tudo bem, eu queria entender do senhor o seguinte. Bom, pelo que eu escutei das partes, Ministério Público, magistratura, enfim, é que se esperou as partes se entenderem, o que não aconteceu. O Ministério Público está acompanhando, a OAB está olhando como nós estamos acompanhando, né? Não, Renato, mas aqui a OAB está acompanhando, o Ministério Público Judiciário. Deveriam intervir, ser proativos? No meu modesto entender, com toda certeza. Sim. Por que o Ministério Público ainda não instaurou o dissídio de greve? Por que o Estado ainda não instaurou o dissídio de greve? Eu não entendi até agora. Isso é legal? Pode. Tá, e isso significa que muda o rito, daí vai para o TRT para discutir isso? Lógico, né? E tem audiência, as partes têm uma certa pressão, não chegaram a um consenso, né? Porque a greve, muitas vezes são greves coerentes, são greves legítimas, mas muitos se aproveitam da greve como palco também. E aí temos que tomar um certo cuidado com isso. Bom, em algum momento isso tem que acabar. Porque também não pode se eternizar uma greve de um ano. Sim, o prejuízo. Porque o prejuízo do aluno, né? do filho, do próprio professor, tem que ter alguma regra nisso aí. Então, quando as partes não chegam ao entendimento, a lei fala na arbitragem, a lei 7783, essa que o doutor Gilmar, que aliás é um excelente presidente do tribunal, um dos melhores que Santa Catarina já teve até hoje, ele próprio já falou. Então, e aqui tem a possibilidade de arbitragem ou dissídio coletivo de greve para instaurar, para decidir se a greve é legal ou ilegal, para, por exemplo, resolver a questão dos dias parados. O que a jurisprudência fala na maioria das vezes? Não há trabalho, não há remuneração.
Na greve, geralmente, chega nesse ponto. Só que daí que você vai negociar isso, né? E reposição das horas trabalhadas, você vai tentar fazer com que não haja prejuízo das partes, né? E aí, nesse caso, as partes não é só o Estado e o professor, é a população que está sem aula, é os alunos que estão sem aula. Isso tem que acabar, né? Então, esse tipo de coisa tem que chegar num fim, isso não pode se eternizar. O que me salve o melhor juízo, né? Alguma informação que eu não tenho, que eu acho que é o que eu estou falando realmente, tem que se ajuizar o dissídio coletivo. Sim. E que o tribunal vai ajudar, eles estão especializados nisso. Claro. Mas o Renato... Alano, vamos fazer o seguinte, por gentileza. Vamos chamar um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Eu tenho aqui várias manifestações já, o Ari Zanella no Twitter, o Antoninho Bacchi e também a Bia Matar. A gente vai para o intervalo e volta em instantes para discutir greve, acima de tudo no serviço público. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nós temos diversas greves em andamento pelo Brasil, especialmente no serviço público, principalmente no serviço público. Aqui em Santa Catarina, que mais chama a atenção é a greve do magistério, em torno de 30 dias já. É uma situação grave. Hoje, o secretário adjunto da Educação disse que o ponto vai ser cortado e que cerca de 17 mil professores vão receber algum tipo de desconto. E a gente está discutindo esse assunto aqui, daqui a pouco as manifestações de vocês. Bom, se discutiu há pouco o seguinte questionamento: por que não há o dissídio, né? Por que não se estabelece o dissídio, ou seja, que se leve essa questão para a justiça decidir, para a justiça buscar um acordo e, sendo o caso, decidir. Uma dúvida: no caso de greve no serviço público, não é o TRT que decide? Não, o TRT ele processa e julga as greves do setor privado. O setor público, aí cada esfera vai julgar a sua. Se for uma greve de professores, por exemplo, de nível federal, vai ser o Tribunal Regional Federal. Sim. No caso aí das greves dos professores do setor estadual, vai ser o Tribunal de Justiça. Agora, senhores, eu não me lembro do Tribunal de Justiça recentemente, do Tribunal Regional Federal, fazer a mediação de um conflito de greve aqui. Eu me lembro mais do TRT. Renato, eu queria abordar uma outra questão que me parece pertinente nessa questão em relação ao ajuizamento ou não do dissídio. Ou seja, porque o servidor público até agora, até esse momento, não tem uma legislação específica. Ou seja, o Supremo estendeu para o servidor público uma lei do setor privado. Ou seja, na verdade, o Supremo acabou restringindo o direito de greve do servidor público, porque até então o servidor público fazia greve sem nenhuma restrição, sem nenhum tipo de regramento, sem nenhum tipo de proibição. Então o Supremo veio, olha, vocês também estão sujeitos à legislação do servidor, do trabalhador privado, e, portanto, agora tem que seguir essas regras. E me parece que até o próprio judiciário acaba não aceitando esse tipo de regramento, ou o próprio Ministério Público, porque é um regramento que não, na minha avaliação, não cabe para o setor público, ou seja, proibir o direito de greve quando durante anos e anos, 20 anos, 30 anos fazendo greve, sem nenhum tipo de proibição, sem nenhum tipo de regramento. Aí vem o Supremo e diz, agora, a partir de agora, vocês têm que seguir esta regra, né? E, então, ou seja, hoje, no Brasil inteiro, os servidores continuam fazendo greve como faziam anterior à decisão do Supremo. Paraliso, fazer greve 20 dias, 30 dias, e assim por diante, porque eles, lá na origem, né, primeiro da Constituição de 88, quando permitiu aos servidores terem os seus sindicatos. Bom, se ele tem o seu sindicato, tem que ter o direito da reivindicação e de fazer a sua greve. O Supremo diz, olha, a greve só pode ser feita nessas condições. E o servidor, no Brasil inteiro, continua fazendo greve, não se limitando a essa lei. Sim. Tá certo? E por isso, provavelmente, né, eu não vi até hoje um dissídio coletivo, né, impetrado, ingressado pelo serviço público, apenas algumas medidas judiciais para proibir determinadas atitudes. Em Joinville, saíram algumas decisões para determinar que o servidor da saúde atenda minimamente a população.
que parte dos professores, mas os servidores simplesmente não acataram e continuam em greve. Vocês não se submeteram a essa decisão do Supremo, porque e nós entendemos que o direito de greve, numa situação de democracia, não tem que haver direito de greve. O trabalhador decide, se ele entende que tem um direito, tem uma reivindicação contra a classe patronal. Então, o trabalhador tinha que ter toda a liberdade de decidir a greve, de fazer a greve, até chegar numa... Pois é, e a gente, ou numa decisão. Mas aí, Alano, a gente não vive um mundo de faz de conta, por exemplo. Aí, em meio a uma greve, acontece uma decisão judicial decidindo, né, apontando a greve, o movimento como ilegal, e estabelecendo o mínimo de 30% de atividade, enfim. Isso não acontece. Muitas vezes não acontece. Não, a maioria das vezes não acontece. Então acaba virando um jogo de faz de conta. E multas, por exemplo, por dias parados, enfim. Os sindicatos pagam essas multas? Depois negocia. Depois negocia para voltar, né? Aí negocia para voltar. A maioria... Eu ouso um pouquinho, né? Com todo respeito às opiniões divergentes, eu ouso um pouquinho acreditar que deveria ter o dissídio e acreditar devia ter sido ajuizado e acreditar que é na Justiça do Trabalho. Por quê? O artigo 9 da Constituição... Para serviço público também. Para serviço público também. Eu ouso por dois motivos. Primeiro, que o artigo 9 da Constituição não limitou isso ao trabalhador privado. É letra da lei, está escrito, não limitou. Vamos lá. Segundo, a emenda constitucional 45, recente emenda, transferiu para todo o poder judiciário trabalhista diversas questões que estavam no poder da Justiça Comum. Por exemplo, julgamento de questão sindical. Até ali se julgava as questões ali no Fórum da Capital e agora se julga no Tribunal Regional do Trabalho. Bom, vamos aproveitar, soma isso ao maná de injunção do Aeros Grau, que diz que tem que aplicar essa lei. Ele não falou qual é o foro que se aplica, mas falou que tem que aplicar a lei. Então, por que não ajuizar o processo de sede coletivo no Tribunal Regional do Trabalho, que tem especialidade no trato com a matéria? Para chamar as partes, para fazer o debate interno no tribunal, para ser auxiliadas no como conduzir o processo. Vamos ter o limitador legal do aumento que vai dar. Vamos começar a negociar? Nós vamos partindo do pressuposto que o aumento não vai conseguir ser dado, tal. Eu acho que chamar as partes para sentar num foro especializado, eu acho que é um bom início para chegar a algum fim. Mas, Murilo, tu imagina o Tribunal Regional do Trabalho julgando a greve do servidor do tribunal. O patrão, que é o tribunal, que é o Estado, que é o governo, vai julgar a greve do servidor do tribunal. Realmente é complicado. Quer dizer, olha, esse tipo de interpretação. Olha, presidente Alano, eu já advogo há 22 anos e bastante nessa área, e eu acredito na isenção do juiz. Eu acredito. Eu não acredito que haveria ali uma interpretação que eles são patrão, porque não são patrão de ninguém. O Estado, então, o Estado, não, mas eu respeito a julgar. opinião, mas eu vou discordar. Eu acho que está na hora de ter o dissídio coletivo para acabar com essa situação, porque vai se eternizar essa situação. São 10 mil pessoas que estavam ali, foram trancadas dentro ali do Centro-Sul, acorrentaram ali a porta para não sair. São umas coisas que eu acho que são um pouco absurdas. Eu acho que ambas as partes, tanto o governo do Estado como o Sindicato dos Trabalhadores, deveriam ter algumas regras que não estão respeitando nem a da lei e nem a de convívio comum. Então o tribunal tem que intervir nesse momento, pelo menos para criar algumas regras e um foro de negociação que eu acho que é especializado para isso. Murilo, eu acho que o que está na hora é do Estado atender a reivindicação dos trabalhadores. 3 anos. 3 anos. O Estado diz que está atendendo agora. Não, ainda não chegou lá. Bom, se o Estado não diz tinha... está pagando eu sei, mas se o Estado, piso, né? mas se o Estado não tinha nenhuma condição há 30 dias atrás, e como é que agora tem? Presidente, então, há uma intransigência o senhor acha correto do descontar o salário do professor? O senhor acha correto descontar? Nessas condições. Eu acho que não é correto descontar. Eu acho que é correto compensar com trabalhos futuros. E onde é que se pode fazer esse tipo de negociação? No Tribunal do Trabalho. Então isso tem que logo ajuizar esse dissídio. Porque o trabalhador da educação, ele está reivindicando um direito de 3 anos. Sim. Entendeu? Ele não parou porque... Mas eu não acho correto descontar dele. Ele não acha correto descontar. Fazer greve. Ele está fazendo a greve porque ele está 3 anos esperando o piso nacional do professor. Entendeu?
E colocasse aqui, ou seja, nenhum trabalhador, nenhum servidor público fica feliz da vida para ficar em casa, fazendo greve, ficar em casa. Ele sabe o prejuízo que causa para a população, ele sabe o prejuízo que causa para a sociedade. O professor tem essa consciência. Agora ele chegou no limite de 3 anos, o Estado tinha condições, o Estado de Santa Catarina tem essa condição, recorreu ao Supremo, não pagou. Então, na minha opinião, nessas condições, não tem que descontar nenhum dia de Bom, pessoal, é o seguinte, eu preciso chamar o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com as perguntas de vocês. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A gente está discutindo hoje greve e como resolver o problema histórico das greves. É o que a gente está discutindo hoje aqui. Eu tenho várias manifestações já por aqui. O Edivaldo, no Jardim Atlântico, no Continente, ele está dizendo o seguinte: ele dá total razão aos professores. Você imagina um professor ganhando R$1.000, R$1.100, enquanto só o vale alimentação da Assembleia é de R$1.300? Pois é. Edivaldo, a Assembleia é um mundo à parte, né? É uma ilha dentro da... É a ilha da fantasia dentro da ilha da magia, né? A Assembleia Legislativa é um mundo à parte. Tem toda a razão, né, Edivaldo? Obrigado pela sua atenção. Professor Eni Spaniol, explica para a gente o seguinte: qual é o papel do homem público nesse processo? O homem público, ele tem que entender um pouquinho os mecanismos de funcionamento. Por exemplo, a discussão aqui da mesa até esse momento foi mais no aspecto jurídico. E o homem público tem que entender um pouco de psicologia, um pouco de sociologia, um pouco de filosofia. Vai ter que entender de contabilidade, vai ter que entender desses mecanismos, como se faz o controle. Acho que o Francisco Alano colocava uma questão do conflito de interesse diferenciados, capital e trabalho, que é uma das questões que está fortemente colocada. E nesse contexto, não se trata muitas vezes de uma negociação que funciona na horizontal. O problema é que ela se localiza muitas vezes na vertical. E aí, o serviço público, vejamos, nós na universidade, a gente tenta preparar as pessoas para se profissionalizarem, para agirem nesse campo. E aí é fundamental, digamos, o entendimento, digamos, dos mecanismos, principalmente administrativos de funcionamento. Não é simples, não existe fórmula mágica. Por exemplo, a gente vive pesquisando, a gente vive fazendo experiências em trabalhos de extensão, tentando entender como ocorrem esses ajustes e como é que se tem a possibilidade de fazer os encaixes. Essa é uma das questões fundamentais do serviço público. Acho que o administrador público, ele tem essa função de tentar encontrar os caminhos mais adequados, por mais que eles sejam espinhosos, por mais que eles sejam complicados, e é a nossa função. Eu diria, é preciso ter compreensão do processo como um todo. E esse é o nosso papel. E sempre nas dúvidas a gente tenta... Tudo bem, claro que entra a questão da competência, né, da qualificação do homem público, mas entra também a questão de querer fazer a coisa certa, não só da qualidade, de querer fazer a coisa certa, de querer fazer a coisa correta, né? O que a gente não vê com muita frequência. Né? É bom que a gente separe um pouquinho o político, o político profissional. Não dá para separar, né, professor? Não dá para separar. Vou pegar como exemplo o seguinte: o que aconteceu no final do ano passado? Hoje o Estado diz que não tem R$100 milhões para conseguir atender o pleito dos professores. O ano passado, houve aumentos pontuais na Assembleia Legislativa para atividade meio, não atividade fim, no serviço público. Esse aumento que impactou R$900 milhões na folha. R$900 milhões na folha. Quer dizer... não houve responsabilidade, então, no ano passado, quando se aprovou de forma pontual para atender com um corporativismo interno, enfim, esse impacto de R$900 milhões, onde não foi contemplado o pessoal da saúde, da educação. Pois é, a universidade tenta colocar, acima de tudo, o bem público. Então, digamos, um preparo, digamos, político e técnico do que a gente considera correto. Aí a gente não pode responder por ações políticas. Claro, não dá para intervir na boa-fé das pessoas, né? Aí entra muito a questão da ética, né? Claro. Esse é o problema do compromisso com a coisa pública. Não é da capacidade, da competência, é a questão da ética. Claro.
Não é questão de ter estudado nas melhores escolas e universidades, enfim, né? É questão de fazer a coisa correta, né? De querer fazer a coisa certa, né? O Ari Zanella, ele diz o seguinte: seria preciso entrar em greve para que uma lei seja cumprida? Que país é este? É o que diz aqui o Ari Zanella. O Antoninho Bach, ele é empresário. Ele diz o seguinte, vamos ver o que ele está dizendo aqui. Não entendo o porquê de alguém fazer greve. Se não gosta do salário e se acha competente para arranjar emprego, para ganhar mais, sai do trabalho e procura outro. É a lei da oferta e da demanda, está dizendo aqui. A lei da oferta e da procura, está dizendo aqui o Antoninho Bach. Me parece que essa posição do Antoninho Bach, não conheço, não sei quem é, mas na compreensão dele nós deveríamos voltar à época da senzala. Ou seja, o senhor do engenho, senzala, porque se nós temos hoje uma situação um pouco melhor, quer dizer, privilegiada de ter uma demanda grande por mão de obra, é um momento adequado exatamente para socializar aquilo que foi acumulado de riqueza na mão de poucos. E a greve, infelizmente, ou felizmente, infelizmente, a greve é essa ferramenta, esse mecanismo. Nós estamos negociando com o Murilo algumas convenções coletivas. Qual o limite que eles chegaram até agora? 7%. Sabe quanto é isso de aumento real? 0,5%. Um pouquinho mais de 0,5%. Aí tem setores que nós estamos negociando que no ano passado tiveram um crescimento de quase 20%. E na mesma negociação oferece 0,5% de aumento real. Bom, infelizmente é uma categoria da área de comércio e serviço em que a rotatividade está em 70%. Isso não está no dissídio ainda, não foi para o tribunal? Já está no tribunal, mas continuamos negociando. Sim. O pior é que no tribunal, o tribunal chega no INPC. Não, mas tudo bem, mas esse é um caminho, pelo menos, o caminho da negociação, nós estamos negociando. Na esfera correta, assim, nós estamos negociando. O problema é que na área de comércio e serviço, a rotatividade hoje está em 70%. Por que 70%? Porque o mercado... O pessoal vai em busca de algo O mercado melhor. quer pagar o piso, o trabalhador encontra R$100 acima do piso, vai mudando, mas 70%. Eu recebi uma informação essa semana de que a rotatividade em Santa Catarina é a segunda maior do país, só estamos perdendo para o Mato Grosso do Sul. Na área de supermercado passa de 70%. Claro que tem alguns motivos, né? Questão salarial, trabalho nos domingos e feriados, sábado, mas isso aí funciona em todo o Brasil, né? Eu sei, mas aqui... Sim, mas em todo o Brasil a rotatividade está nesse nível, na área de supermercado, e afirmado pelo presidente do sindicato patronal, ou seja, um dos grandes problemas da rotatividade é exatamente o trabalho no sábado, domingos e feriados. Ou seja, tem muitos trabalhadores que saem do supermercado para ganhar até menos, para não trabalhar no domingo e feriado. Isso é irreversível isso? Bom, dizem que é irreversível. Mas a consequência é uma alta rotatividade. Mas não dá para brigar com isso. Mão de obra é difícil brigar, né? Mão de obra com pouca qualificação. Sociedade com o ritmo que está hoje, né? Eu sei, mão de obra com pouca qualificação. É só adentrar em qualquer supermercado lá. Sim. Vários trabalhadores em treinamento, ou seja... A média hoje é 3 meses em supermercado, 3, 4 meses. Eu não aguento o tranco, né? Então, essa categoria tem condições de fazer greve? Não. E aí... Por que? Pela falta de mobilização? Como é que vai mobilizar aqui em Florianópolis 4 mil empresas no comércio? Sim. 10, 12 mil trabalhadores com a rotatividade privada é diferente. Com a rotatividade de 70%, sem garantia de emprego, absolutamente nada. Claro. Tá certo? Então, a consequência é submeter um salário baixo mesmo. Essa semana, uma notícia que não foi muito veiculada, no Mineirão, que está sendo reformado para a Copa do Mundo, houve greve dos funcionários que estão trabalhando. Quer dizer, uma outra situação completamente diferente. O doutor Paulo falava antes, a separação do público e do privado. Essa questão mas aí eu quero voltar a um tema que é o seguinte, né? A ocasião faz o ladrão. A comparação é péssima, fazer o quê? Então, só que a circunstância, ela pode favorecer ou não o movimento paredista, né? No caso do Mineirão, o Brasil está quase com água no pescoço, comprado de Copa do Mundo e tal, né? Então é o seguinte, o Brasil vai ter que fazer os estádios, enfim... E a coisa apertando, eles vão ter que pagar mais. Não teve essa aberração agora do Congresso aprovar esse regime diferenciado para a contratação das empreiteiras?
sem prestar, sem o processo licitatório, com sigilo em dinheiro público, um negócio, uma bizarrice, né? Renato, aqui na construção civil é uma das categorias que menos recebe das atividades privadas, é a categoria que menos recebe remuneração e onde há um índice muito grande de acidentes. Né? Em qual área? Construção civil. Sim. Construção civil. Então, bom, hoje para se conseguir um pedreiro qualificado, é difícil. Ele ganha R$3.000, aí ele vai se submeter a estar empregado numa construtora. Mas assim em qualquer área, né? Se submeter a uma construtora, Renato, pagando piso. Só voltando ao tema, eu acho que assim, eu tenho certeza que a base é a negociação. Eu acho que tem que acontecer a negociação de uma maneira organizada e talvez provocada, impulsionada pelo tribunal. Isso para mim está muito claro. Tem que ordenar isso que vai, porque entrou na greve, como é que sai agora? Talvez as lideranças sindicais não consigam agora, porque entrar numa greve é fácil, sempre é fácil. O muito mais complicado é sair da greve, de uma maneira honrosa para todo mundo, razoável. Eu acho que tem que ser negociados os dias parados, não com desconto e sim por reposição durante 1 ano, durante 2 anos. Eu acho que tem que sentar ali e fazer conta, o Estado tem que capacitar pessoas para sentar numa mesa de negociação e, repito, provocado pelo Tribunal do Trabalho. Isso tem que acontecer ontem. Porque a população está sofrendo isso. Eu acredito muito na conciliação, na negociação. Acho que isso tem que ser exercido com muito mais eficácia e nunca é tão ruim assim, né? O presidente Alano é profissional da área de negociação, já organizou, já administrou várias greves, sabe que quando a greve não alcança algum objetivo, alguma falha teve nela. Pode acontecer, a minha pergunta pode ser absurda, mas o seguinte, pode acontecer o seguinte, a categoria quer voltar ao trabalho e o sindicato não quer? Claro, a categoria acaba... Eu imagino que em Assembleia você... Não pode que a Assembleia não. Que a Assembleia é soberana. A Assembleia chama e quer voltar. A maioria decide. A maioria decide pronto, entendeu? Então você não tem que acatar. Manipule por fora. Sim. Não, mas eu acho que não acho que manipular professor é difícil. Professor não é instruído, é esclarecido. Essa categoria ela está organizada. Eu acho só que está faltando veículo correto de fazer com que provoque uma negociação talvez um pouco mais aprofundada, um pouco mais organizada. Eu acho que isso, o Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina, salvo melhor juízo, poderia ajudar e muito, porque tem muita gente capacitada ali. O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina poderia ajudar e muito e poderia inovar, né? O Estado poderia ajuizar essa ação ali e, no mínimo, uma excelente negociação poderiam fazer. E metade do problema ia ser resolvido. A condução da comunicação. Numa negociação... A entender de forma errada, a rejeitar aquilo que vem do outro lado. Os ânimos estão exaltados, o lugar não é ideal, e aí o professor Fischer e Yuri, que são catedráticos da matéria de negociação em Harvard, já falam, os emocionais têm que estar equilibrados, você tem que compreender quais são os interesses que estão atrás de posições. Tem que ter uma sintonia fina no ambiente. Existe a profissionalização da negociação, por isso que eu digo, eu acho que é viável, é possível, são merecedores do que estão pedindo, mas não sei se o Estado consegue chegar lá já. Mas será que ele não consegue chegar lá parcialmente, em parcelas? Isso só através de uma negociação. Não é fácil. Eu estou me lembrando da lei aquela aprovada na Assembleia que prometia o reajuste de salário para o pessoal da segurança pública com a projeção de aumento na arrecadação. O pessoal está esperando até agora, né? Bom, a Bia Matar, ela está dizendo o seguinte, as greves são legítimas, mas prejudicam a comunidade. A gente vai agora para o intervalo e até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, discutindo greve. A greve, né? Os professores, eu tenho certeza absoluta que querem voltar ao trabalho. E quem sofre também, além dos professores que buscam melhoria salarial, legítima melhoria salarial, a sociedade, os pais, os alunos. Fico imaginando o pessoal que está na terceira fase, né, no terceiro ano do antigo segundo grau, hoje ensino médio, que vai prestar vestibular no final do ano. Quer dizer, esse pessoal está prejudicado na comparação com os alunos que estão na rede privada, né? É um prejuízo enorme. E educação é continuidade também, né? Memória, é repetição. E assim a gente vai. Alice Viana, ela diz o seguinte, as greves deveriam ser consideradas legítimas quando as reivindicações são legítimas, como a valorização da educação, é o que diz Alice Viana.
O que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, na opinião do senhor, né? Os bombeiros que ocuparam o quartel, depredaram, aquilo ali também já é um abuso, né? Aquilo ali é uma situação atípica, porque se considerarmos os bombeiros militares, eles não poderiam fazer greve. E aquilo eu acho que foi uma sucessão de equívocos, eu acho que principalmente por parte do governo do Estado, claro que está distante de nós, o que a gente tem de informação veio por meio da imprensa, não sentimos as imagens são fortes, as imagens, né, são contundentes. Eu acho que houve equívocos de toda parte, principalmente da forma como o governo do Estado agiu com relação aos grevistas. Eu acho que esse foi o maior equívoco e que não poderia ter acontecido. Eu acho que o poder público tem que ter cuidado em lidar com situações de conflito e ter como bem maior a preservação da vida e a segurança das pessoas. Passou disso, é lamentável e reprovável. Qual é a tendência a partir de agora, no entendimento dos senhores? Professor Enio, o que pode acontecer a partir de agora? O que deveria acontecer a partir de agora em se tratando da greve do magistério? Na verdade, quando se trata da greve de serviço público, ela é sempre complicada. Eu acho que eu volto a insistir nessa tecla do setor público e do setor privado. Ela é sempre complicada porque ela envolve um terceiro ator, que é a sociedade. E, digamos, até esse momento, a greve dos professores aqui no Estado teve uma relativa simpatia junto à comunidade. É a impressão que eu consigo perceber por parte dos pais, dos alunos, da comunidade, de uma forma geral. Mas eu tenho a impressão que não tenho certeza se este quadro vai continuar. Eu acho que o governo aposta um pouco em cima dessa questão agora de criar um desgaste junto à comunidade. Não sei como é que vai ser a continuidade. Eu tenho a participação da Claudete aqui em Florianópolis pelo Portal de Voz. Claudete, a sua opinião. Eu queria perguntar aos juristas e aos debatedores se o governo do Estado, quando entrou com a DIN, não deveria ter feito o provimento, ter feito uma reserva monetária em dinheiro para, no caso dele perder a ação, ele ter como arcar com a despesa do pagamento dos professores. Obrigado, Claudete. Bom, só para contextualizar aqui, imagino que quando ela fala da DIN, a ação direta de inconstitucionalidade, referente à lei do peso. A lei do peso, isso. Deve ser isso, né? Exatamente. Para os professores, né? Para os professores. Para os professores. Me parece que aí que reside a irresponsabilidade do governo do Estado. Que o Estado tinha condições de pagar na época, já tinha arrecadado. Ele não fez um lastro, né, para pagar depois? Ele tinha condições de pagar já em 2008, não pagou. Entrou com a DIN, ou seja, não fez uma poupança para isso. Aí chega nesse momento que os trabalhadores da educação param, aí eu não tenho caixa para pagar. E ela tem razão. E quando ela faz esse tipo de observação, ou seja, na medida em que o Estado, ele sabia que teria todas as possibilidades de perder, como perdeu. Sim, perfeito. Aí, por que não fez a poupança? Por que não fez... acumulou reserva para fazer esse pagamento? Claro. Doutor Paulo, o seguinte, só para entender o seguinte, a Justiça Estadual, no caso, ela deveria ser provocada para intervir? Na minha opinião, os atores envolvidos vão ter que avaliar. O ideal é que as partes resolvam os impasses. Os conflitos, de preferência, têm que ser resolvidos pelas partes. Tem que se tentar esgotar todos os mecanismos de negociação. Não esgotados, chegando-se a um impasse, eu não tenho dúvida que aí vai ter que se suscitar um dissídio de greve, que no setor público fica limitado, porque no setor público, ao contrário do setor privado, não se assina acordo ou convenção coletiva. Então o reajuste depende de lei. Então a atuação do Poder Judiciário no setor público é muito mais restrito. Ele vai avaliar mais as condições da greve, abusividade, essas questões. Mas talvez, se o impasse persistir, é o único caminho, e aí as partes vão ter que avaliar para que não passe o momento. Ou seja, é uma avaliação, e a questão da negociação envolve a boa-fé, que foi falado aqui, e tem que seguir. Você acha que a gente já chegou nessa situação de limite? Eu não tenho como, assim, não tenho a compreensão profunda da greve a ponto de arriscar uma opinião. Aí eu acho que mais os atores que teriam condições mais, o colega aqui, de dizer se chegou o momento ou não. Eu não tenho informações suficientes para te dizer. Sim. Essa seria um chute sem avaliação. É por aquilo que a gente já acompanhou, né? Do rompimento da negociação, do anúncio do corte do ponto, da informação hoje que eu recebi,
de que a Procuradoria do Estado está estudando uma ação alegando a ilegalidade da greve, enfim, será que já não chegou no limite? Tem espaço ainda para negociar? Será que Olha, Renato, eu acho que, inclusive, os sindicalistas talvez tivessem que perceber que o artigo 2º da 7783, Lei de Greve, fala o seguinte: para os fins desta lei, considera-se legítimo o exercício do direito de greve a suspensão coletiva, temporária e pacífica. Passando o critério de temporalidade, que pode ser 1 mês ou 2, isso é critério de juiz, ela já pode estar aí começando a ser entendida como ilegal. Se ela deixar de ser pacífica, que está por um triz isso, né? Trancar o portão lá... Não, mas isso foi no início, a greve é pacífica hoje. Não sei. Hoje? Amanhã continua sendo? Sim. Então, o momento, eu acho que de realmente já judicializar a questão, embora eu concorde com o Dr. Paulo, que acho que tem que se esgotar, tem que se tentar ao máximo, mas talvez já tenha chegado no máximo. Sim. Talvez seja que judicializar a questão para que o judiciário, que serve para isso, justamente para isso, para intervir como as partes não se entendem, para a sociedade não ser a maior prejudicada com isso. Claro, como já está sendo, né? Eu acho que sempre tem que ter espaço. Eu quero ser otimista. Assim, eu acho que dizer que já chegou ao limite é mais ou menos dizer de que uma das partes tem razão. Eu acho que não é o caso. Eu acho que a comunidade tem espaço. Senhores, nós estamos sobre a hora. Uma frase, então, para fechar, então, por favor. O problema é que se não resolve agora essa questão, sai uma outra greve no final do ano. Então claro. Tem que ter um esforço do Estado em resolver, porque senão ela se repete. Claro. Posso só fazer uma última observação? Lembrando de que no dia 5 de julho é o dia do administrador público. 5 de julho. 5 de julho. Boa. E nós da UDESC, que temos hoje 600 alunos, mais ou menos 50 formandos por semestre, 30 professores trabalhando, nós nos orgulhamos. E o dia 5 é em função da morte da nossa estudante aqui da ESAG, a Alice Jorge de Souza, que faleceu num acidente na Via Expressa, na madrugada do dia 5 de julho de 2007, antes do encontro dos estudantes de administração pública. Junto com ela faleceu o Wagner Nathan de Castro. Então nós queremos cumprimentar os administradores públicos através deste espaço. Boa lembrança. Obrigado pela atenção dos senhores hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas. Lembrando que este programa reprisa amanhã às 10 horas da manhã, estará disponível também na nossa página na internet, a página da TV Com no Clique RBS, para vocês assistirem o programa quando desejarem. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau!